Olá pessoal, eu estou aqui com a pequena semente e estamos chegando nas partes finais dos ajustes do aplicativo. É, Aqui é a tela inicial. E o que essa tela inicial faz, né? A gente sempre aconselha trabalhar com ela sempre minimizada. E o que é que tem nessa tela inicial? Bem, alguns botões aqui eles vão ficar só com o aviso, porque é a versão beta e a gente está trabalhando e mexendo com essa versão ainda da pequena semente para produzir outras coisas. Aqui eu tenho uma ideia ainda de um play aqui de anime, essa ideia aqui. E aqui é o seguinte, temos uma parte de shop que vai ser destinada para arquivos evangélicos. Eu vou clicar aqui. Basicamente não é esse site aqui é só um exemplo que eu cliquei, mas eu vou moldar desse site aqui que eu criei, eu mesmo criei, e vou refatorar o site ali, fazer algumas coisas para ajustar para artigos religiosos e venda de livros e artigos religiosos voltados para o público cristão. Tenho nela um gestor de igreja. Provavelmente quando eu acabar isso aqui, está muito perto de eu lançar. Aqui é para gerenciar os grupos de louvor, os membros dos grupos de louvor da igreja. Aqui é para, essa janela vai ficar ampla, claro, vai aparecer outras coisas aqui. Isso aqui vai ser responsável para gerenciar as escalas de obreiros nos cultos. Aqui vai ficar responsável para obras sociais da igreja. E aqui vai ficar responsável para finanças da igreja, as despesas. Essa obra social aqui geralmente a gente usa como campanha do Quilões em 10, que vai ter um tutorial de orientação para isso também. Aqui para imprimir carta de membros, carta de recomendação. Aqui é matutino. Dá para fazer um relógio também para aquelas igrejas e células que trabalham com escalas também. Aqui é para ver todo o corpo de membro. Essa parte aqui, novos convertidos, eu acho que eu botei justamente porque é uma área que tem que ser bastante bem ouvida e vista para quem é líder da igreja, como é que estão os novos convertidos. Aqui são as campanhas. Para adicionar campanha, para agendar a campanha, para ver como é que está a campanha. E tudo isso aqui vira dados. Mais ou menos assim que a gente pensa que como pode ficar, né? Os dados. Eu estou trabalhando muito ainda nisso. E tô pensando, né? Como a gente vai fazer isso aqui. Deu um pequeno bug agora que vocês viram, que eu tô trabalhando. Aqui uma busca para buscar membros e buscar assuntos relacionados a esse menu aqui. Sempre trabalhar com ela no minimizar. Clica aqui, depois clica em minimizar. É o que eu recomendo, mas também não faz fazer diferença nenhuma. Eu tenho aqui uma leitura. Aqui eu posso escolher o livro. Se eu clicar aqui em ler texto, vai ler. Mas se eu não quiser ler de forma com áudio, eu só coloco aqui o capítulo que eu quero, o livro que eu quero e o 0. Aqui eu posso reiniciar a leitura. Aqui eu posso repetir a leitura. Aqui eu posso continuar. Aqui é só para limpar mesmo tudo aqui. Então aqui eu posso colocar o livro e 0. Sempre vai ser só 0 aqui. Então eu posso aqui marcar para ler com áudio
E aqui é os botões, que é continuar com áudio, repetir o áudio e limpar o áudio. Ele lê sim continuamente. E vai aparecer essa janelinha e ele vai ficar lendo. Tem eu mostrando isso no YouTube por aí e nas redes sociais. O mais importante dela aqui, eu acho que esse botão aqui, que é os estudos. Sempre quando eu trabalho com os estudos, geralmente aqui é o padrão que ela vem com essa cor, mas eu gosto de trabalhar com preto e 16. Clique em salvar aqui, salvei, e ela fica assim. Para abrir uma passagem nessa parte de estudos, eu uso a mesma lógica que eu usei. Boto o capítulo e versículo 0, que é a chave, sempre vai ser 0 aqui. E aí eu posso escolher a janela 1, ou a janela 2, ou a janela 3 aqui embaixo. Se eu não marcar, vai aparecer só uma janela simples de leitura, que é essa aqui. Também gosto muito para uma leitura rápida. Quando eu quero só ler um capítulo, depois eu quero saber o que é que tem no outro capítulo, eu uso isso aqui. Mas quando eu vou fazer o estudo, sim, eu marco uma das janelas, fecho essa aqui, fecho isso aqui, e fica assim. E gosto de ler assim. E o que é que eu faço aqui muitas vezes? Muitas vezes eu quero fazer um estudo sobre Elimelec, por exemplo, aqui. Então dou um Ctrl C, que copiou para minha área de transferência no meu computador, ou no seu computador que você tiver aí. Eu venho aqui na IA, dou um Ctrl V, ele saiu da área de transferência, e posso clicar aqui, ó, pergunte a IA, vai aparecer várias coisas aqui sobre Elimelec, né? Então, eu acredito que se você quiser fazer alguma coisa sobre Elimelec, pronto, já apareceu aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, seleciono e dou um Ctrl X. Eu sei que apagou, fechou aqui, ó, e boto do lado de cá. Então Elimelec foi um homem de Belém de Judá, esposo de Noemi, pai de Malom e Quilion. Sua história é contada no início do livro de Ruth, no Antigo Testamento, devido a uma grande fome que assolava a terra de Judá. Então você vai criando aqui, né? E o que eu faço aqui muitas vezes? De que morreu Elimelec? De que morreu... Aí eu boto aqui de que morreu Elimelec? Então eu posso fazer várias perguntas, várias coisas que eu vou lendo, ou eu posso perguntar às IAs, tanto dos meus navegadores como a IA da Bíblia. E assim eu vou forjando perguntas e questões relacionadas ao assunto, tendo o texto-chave e tendo os estudos e tendo as perguntas que eu mesmo vou formulando, ou então as mesmas teses que eu vou formulando aqui dentro das observações quando eu vou lendo os estudos de todas as IAs. Depois que eu faço isso aqui, digamos que eu tenho um número grande aqui já, selecionei. Qual é a dica? Seleciono um pequenininho aqui, ó. Aí venho aqui nessa barra lateral, aperto Ctrl e com o botão esquerdo do mouse aperto. Aí ele seleciona tudo. Dou um Ctrl C ou um Ctrl X. Eu gosto de Ctrl X porque eu tiro, apago tudo e boto aqui, ó. Dessa tela, dessa janela de baixo. Essa janela de baixo, ela serve para anotação, para adicionar texto em um texto base e para salvar. Nesse caso aqui eu já posso salvar. Então eu venho aqui, a pequena semente vai ter aqui, ó, estudos e anotações. Eu clico em abrir e salvo com o nome que eu quiser. Salvar com o nome que quiser, salvei. Aí depois eu quero fazer um outro estudo, ou então uma outra observação,
o outro salvar, ou salvar por cima, né? Digamos que eu, pesquisando mais, achei mais assuntos aqui relacionados que eu não tinha colocado. Aí eu venho aqui, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui, ó. O que é que eu posso fazer aqui? Então, uma pequena seleção, venho aqui, boto para cima, dou um Ctrl com o esquerdo do mouse, Ctrl X agora e pronto. Ficou o estudo com alguma coisa aqui, ó, do versículo que eu peguei desse lado de cá. Ajuda também bastante a organizar várias temáticas em um único texto. Depois que eu faço isso, dou um Ctrl X aqui. Também podia pegar diretamente aqui, dou um Ctrl X e botar diretamente aqui embaixo com o Ctrl V. E ficaria assim, ó. E aí eu clicaria em salvar novamente aqui e salvaria. Deixa eu limpar, limpei. Se eu quiser abrir os estudos que eu já fiz, eu clico em abrir, no botão abrir aqui em cima, e posso ver aqui vários estudozinhos que eu já criei aqui. Inclusive, as minhas falas nas redes sociais são muito contundentes e muitas vezes. Por quê? Porque eu tenho estudado justamente usando essa lógica que eu estou ensinando aqui. Eu venho aqui, ó, selecionei um pouquinho, uso aqui a barra lateral, selecionei tudo, no caso, dou um Ctrl X, depois dou um Ctrl V e eu consigo ler aqui e organizar aqui, ó. Então pronto. Ficou um estudo bem longo, aí realmente fica estudos muito maravilhosos devido a IA. A Pequena Semente é uma Bíblia inteligente, tem um potencial muito grande de ser um tutor bíblico enorme com a ajuda da IA. Dá aqui para fazer o seguinte também: esses estudos aqui eu posso também ler em partes. Eu venho aqui, sempre seleciono assim uma parte do tamanho da janela que eu conselho por conta da internet, e vou aqui dando um Ctrl X assim, ó, Ctrl X, peguei um pedaço do estudo, clica aqui em leitor, venho aqui, ó, dou um Ctrl V e aqui eu boto um salvar. Nesse salvar aqui, agora eu clico em ler. Então vai ler toda essa parte aqui. Depois que ela terminar, o que é que eu faço? Muitas vezes eu gosto de ou ler assim porque quando eu faço isso aqui, ó, devido à sua resolução de tela, o teu cérebro ele acostuma. Eu minimizo isso aqui e faço assim, fica muito menos cansativo, dá para passar horas lendo assim, desse jeito que está aqui, o fundo preto com as letrinhas brancas. Desse jeito aqui você pode simplesmente pegar PDFs, livros que você tiver em PDF, você simplesmente dá um Ctrl C e Ctrl V e vai botando partes por parte do livro e você vai conseguindo ler todo o livro assim. Dá para fechar muito livro, tanto de estudos como livros bíblicos, como qualquer coisa que você tiver em PDF aí, você consegue ler em áudio. É uma dica que eu dou. É assim que eu faço os meus textos de estudo e é assim que eu estudo as coisas usando a Pequena Semente. Artigo social. Esses artigos sociais aqui são artigos aqueles que eu estou colocando nas redes sociais aí no Facebook, por exemplo, eles vão vir para cá. Vai ficar tudo organizado aqui, junto com outros artigos que eu não coloquei também no Facebook. Libras, estou desenvolvendo também, já tenho todo um código, já tenho toda uma lógica e vou fazer isso também dentro da medida do possível. Debate, né? Essa parte de debate aqui foi a que mais me deu
certo trabalho, mas eu consegui fazer essa parte de debate. Aqui tem um debate padrão, que é o debate, por exemplo, a natureza divina de Jesus, se Jesus é filho de Deus e se Jesus é Deus. Esse debate vai ser intermediado por uma IA. Vai ficar mais ou menos assim. O meu ponto de vista é colocar dois seres humanos, debatedor 1, debatedor 2, e a IA vai simplesmente fazer perguntas aos dois debatedores. Você imagina você botar Mário Sérgio Cortella, Karnal, Pondé de frente aqui e a IA, eu fico às vezes imaginando que não vai ter perguntas bobas, mas perguntas realmente direcionadas para os debatedores com potencial, tanto bíblico, ou seja, lá o que for a temática, mas principalmente bíblico, porque o aplicativo é voltado para a Bíblia. Como ficaria o debate, né? Eu tenho feito alguns testes aqui, está nas minhas redes sociais, eu fazendo os testes. Para não ficar o vídeo muito longo, eu não vou usar. Mas aqui o debatedor 1, ele tem aquela visão de que acredita, né, que Jesus é o Filho de Deus. Então, tipo, é uma coisa bem dinâmica. E o debatedor 2 acredita que Jesus é o próprio Deus. Ficou muito legal isso aqui, ficou muito legal. Filho de Deus e o próprio Deus. Eu também uso isso para eu mesmo debater. Quando eu estudo os dois lados também da moeda, eu fico aqui debatendo com a IA, sendo como se tivesse dois cérebros humanos. Isso também me ajuda porque a IA, ela faz muitas perguntas dentro da própria temática e ajuda também a você refletir um pouco melhor, sem os erros humanos ou piadas humanas. Essa Bíblia, ela tem um potencial muito grande de crescimento espiritual no sentido de estudos. Tem uma noção para desenvolver uma IA simplesmente só bíblica. Eu acho que dá para fazer isso, mas eu estou sozinho no momento e estou fazendo aos poucos. Mas está ficando legal. Não sei quando vou lançar, porque realmente desenvolver essa parte de gestão aqui vai demorar. Essa parte de shopping aqui está um pouco já adiantada. Acredito que vou conseguir fazer. E essa parte aqui que vai demorar um pouquinho, mas está saindo. Eu estou conseguindo fazer. Eu peço oração para que Deus me ajude e que tudo seja para a honra e glória dele. E eu agradeço cada palavra que vocês me ajudam, quando orientam, quando dão feedback, quando falam alguma coisa comigo, ou principalmente as pessoas no meio da rua que eu encontro e conversam um pouco e falam alguma coisa. Se qualquer coisa que você fala ou que você diz para mim serve sim, mesmo sendo uma palavra simples ou um assunto simples, já ajuda sim. Foi o que aconteceu aqui por exemplo, eu perguntei a um obreiro uma vez o que era mais difícil na organização do culto. Ele disse a escala. A escala muitas vezes é muito cansativo de se fazer para achar o obreiro, para encaixar o obreiro. Então aqui eu acredito que vai ajudar bastante as pessoas nessa parte de gestão. Valeu a todos e tudo de bom.